E aí, meus amigos e minhas amigas, professor Paulo Basileu aqui mais uma vez. Vamos conversar sobre literatura. Vou fazer aqui uma aula introdutória sobre literatura. Para você que vai fazer uma prova que apareça conteúdos de literatura, normalmente as bancas militares costumam cobrar os conteúdos de maneira, aspas, seca, objetiva, né? Na verdade, eles buscam saber do candidato se esse candidato sabe relacionar escolas literárias ou movimentos literários aos seus respectivos autores, ao contexto histórico e às características de cada escola literária. Mas para que você entenda, né, de maneira simples o que é literatura, eu vou de fato tentar simplificar, eu vou tentar fazer algo parecido com o que a sua banca cobra, eu vou tentar ser objetivo. Não vou trabalhar com a problematização que alguns cursos costumam fazer com os seus alunos, tá? Aqui o objetivo é simplificar para que você passe na sua prova, beleza? Então olha lá, primeiro de tudo, a pergunta que vem à cabeça é o que é literatura? Assim como determinados artistas interferem no mundo material, a literatura é uma arte que se expressa através da palavra. Ou seja, se a palavra é a sua matéria-prima, a linguagem é o seu produto. Então, de maneira simples, a literatura é uma arte que se manifesta através da palavra. Eu até coloquei essa definição aqui para você. Mas se você quiser algo mais formal, eu tenho aqui uma definição mais bonita. Manifestação que, para além das atividades de cunho estético, óbvio, algumas pessoas escrevem por prazer estético, estão preocupados com a beleza, com a erudição, não deixando de discutir outras questões, como questões sociais, questões relacionadas ao universo interior, ou seja, o que cada indivíduo sente, tá? Ou seja, a literatura não tem limites, ela é arte, ela não tem qualquer compromisso com sintaxe, não tem compromisso com regras, a arte não tem compromisso. Um outro tipo de manifestação artística, muito parecida com a literatura, né, pelo uso da palavra, são as músicas. Certo? As músicas, elas não têm, na verdade, esse compromisso com a sintaxe, com regras gramaticais. Na verdade, elas tiram as palavras do lugar de forma criativa. Você vai observar, se fizer uma análise mais pormenorizada de uma música, você vai observar que determinadas músicas não têm compromisso com regras de concordância, de regência, tá? Basta fazer uma análise com mais detalhe, beleza? Então, voltando aqui, é uma manifestação que, para além das atividades de cunho estético, revela um processo criativo, ou seja, fruto da criatividade de um artista, tá? Que se dá pela percepção do indivíduo. A sua consciência de estar no mundo revela o seu lado criativo. É daí que surge o seu olhar diferenciado sobre as coisas de modo geral, críticas sociais, o indivíduo, uma análise a respeito do panorama político, isso também aparece, ou seja, a literatura ela está em todos os cantos, só que ela discute as coisas de forma criativa e às vezes até extrapola aquilo que a gente reconhece por verossimilhança, ou seja, aquilo que tem semelhança com o real. A literatura, como é arte, como ela não tem limite, ela pode extrapolar esse contexto de verossimilhança, beleza? Então vamos lá. Se dá pela percepção do indivíduo, a consciência de estar no mundo e ter essa capacidade e a vontade de olhar para as coisas e trabalhar em cima dessas coisas de forma criativa, esse indivíduo, para expressar ideias e emoções, pode extrapolar o verossímil, foi o que eu acabei de falar, levando ao conhecimento de todos a sua percepção. Ou seja, como esse ser olha de maneira criativa, produzindo a sua arte por meio da palavra. O produto é a linguagem, a matéria-prima é a palavra, beleza? E aí, para que você fique bem tranquilo com relação à diferença entre os tipos de linguagem, já que a linguagem é uma espécie de produto da literatura, fica fácil entender que você vai trabalhar com uma linguagem literária e uma linguagem não literária. Como é que essa linguagem literária se manifesta? De modo conotativo, ou seja, eu disse para você que normalmente a literatura tira as palavras do lugar. Carlos Drummond de Andrade, no seu poema Eu, Etiqueta, ele pega, só para você entender, normalmente muitos advérbios de modo
eles são formados a partir, estou usando a gramática para explicar a literatura. Muitos advérbios da língua portuguesa são formados a partir de um adjetivo. A maioria deles advérbios de modo. Tenho lá um adjetivo, acrescento o sufixo mente, formador de advérbio. Exemplo, tranquilo, tranquila, flexão de gênero, tranquilamente. Adicionei aí o sufixo mente, formei o advérbio tranquilamente. O Drummond, ao falar sobre o seu poema Eu, Etiqueta, ele diz que o ser humano ele deixa de ser, perde a sua identidade quando está mais preocupado com a estampa, quando o cara não sai de casa, sai da estamparia, quando ele está mais preocupado com a questão publicitária, quando ele está mais preocupado com a propaganda, em propagar imagens que não necessariamente condizem com aquilo que ele gostaria, seu poema Eu, Etiqueta discute exatamente essa questão da preocupação com mostrar mais uma marca do que aquilo que nós realmente somos. E no final, ele diz que finaliza, um dos últimos versos dizendo eu sou a coisa, coisamente. Ele tira literalmente a palavra do lugar. Eu acabei de dizer para você que normalmente os advérbios, a maioria dos advérbios de modo, são formados a partir de um adjetivo mais o sufixo mente. O Drummond faz isso a partir de um substantivo. Eu sou a coisa, coisamente. Então, é como se ele desse uma ideia de modo em relação a essa coisa. O ser humano perde a sua identidade e passa a ser uma coisa. Fica sem definição. Está muito mais preocupado com a valoração das marcas do que consigo mesmo. Essa é a discussão que o Drummond propõe em Eu, Etiqueta de maneira simples. Outras discussões, outras problematizações também surgem a partir da leitura. Mas isso é uma maneira simples de mostrar para você como os autores, como os homens da literatura trabalham de forma criativa e sem limites. Beleza? Então, a conotação é aquela linguagem figurada, aquilo que foge ao sentido denotativo, o sentido original, o sentido primeiro, denotativo dicionarizado. Então, aqui eu tenho o sentido original, melhor dizendo, o significado, linguagem não literária. Se eu quiser trabalhar com o sentido figurado, de maneira criativa, eu estou trabalhando com o sentido conotativo, objeto da expressão literária. Beleza? A linguagem literária ela é pessoal, ela revela muitas vezes as emoções e aquele universo interior que o indivíduo tem, aquele que resolve se expressar por meio das palavras. Então ela é subjetiva. Mas a linguagem não literária, obviamente, ela é impessoal, ela é objetiva. Pensa numa reportagem. A reportagem informa detalhes de maneira prática, objetiva, seca. Quem fez, quando fez, como fez. Esse é o objetivo de um texto de reportagem, por exemplo, que trabalha de maneira impessoal, objetiva, passando tão simplesmente uma informação. Beleza? A linguagem literária, ela expressa emoções e a criatividade do indivíduo que escreve, enquanto a linguagem não literária é informativa, é meramente informativa. Então, queridos, essa foi uma aula introdutória para que você entenda onde a literatura está, em que lugar, melhor dizendo, sobre que lugar ela trabalha e, mais uma vez, literatura é uma arte que se manifesta através da palavra. Eu até coloquei aqui uma outra definição, aqui, manifestação mimética. É uma definição aristotélica. Mímese é imitação. Então a literatura ela também não deixa de ser uma imitação de uma determinada realidade, Ou seja, ela não deixa de imitar alguma coisa ainda que extrapole determinados limites, porque é a arte, mas ela não deixa de imitar o verossímil, aquilo que tem semelhança com o real, com a realidade. Beleza? Então, queridos, essa foi a aula introdutória de literatura. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço brasileiro. Valeu!